Olá, sejam bem-vindos ao Layer Talk, agora na sua segunda temporada. Eu sou Samira Cardoso e nessa temporada a gente está de estúdio novo aqui no Learn Village, que é o primeiro hub de educação e inovação da América Latina, da HSM e da Singular University. E tô aqui com hosts nova, com um formato novo, tudo novo, mas o que continua a mesma coisa é a nossa missão, que é a de trazer convidados que causam impacto por onde passam, para compartilhar experiências, para compartilhar também as novas tendências de mercado e, claro, para a gente conhecer a jornada dessas pessoas que estão transformando o mercado de marketing, vendas, inovação, negócios. Não é isso, Lê? É isso, bem-vindos. E, bom, esse podcast ele é um projeto da Layer Up, um ecossistema digital de marketing, vendas, inovação e negócios. Eu sou a Letícia, host, convidada aqui da Layer Up. Tô ousando, me desafiando, saindo um pouquinho da operação para vir aqui bater um papo com pessoas espetaculares. E hoje nós estamos na presença de uma convidada que é uma baita inspiração, uma executiva, investidora, mentora em tecnologia e cheia de projetos pessoais e profissionais. Conta com uma passagem por empresas gigantes como a NS Tech e RD Station e trabalhou mais de 20 anos na Microsoft. Bom, se vocês ainda não sabem de quem a gente está falando, a gente está aqui com a Juliana Tubino. Ju, obrigada por ter aceitado o convite para esse podcast, para você abrir o nosso podcast. Você é uma mulher inspiração sensacional. 3 mulheres incríveis aqui nessa mesa. Bem-vinda. E vamos nessa. Gostaria Bora muito conversar. de convidar você, Ju, para você se apresentar, contar um pouquinho. Eu passei rapidamente aqui. A verdade é que eu poderia ficar 10 minutos falando do seu currículo. Mas se apresente, Ju. Eu acho que está subindo muito a expectativa, Lê. Eu queria começar agradecendo vocês pelo convite. Admiro e respeito vocês agora um pouquinho mais de longe, mas acompanhei super de perto a trajetória. É muito bacana quando você vê empreendedoras e um time tão sólido, gerando autoridade e construindo uma marca que impacta tantos negócios, né? Então, queria parabenizar e agradecer pelo convite. Muito obrigada. Ganhamos nosso dia. Pronto, já acabou, era isso que a gente... contando um pouquinho mais de mim, né? Minhas motivações, talvez. Eu acho que, assim, talvez a trajetória profissional, mais fácil entrar no LinkedIn e dar uma olhadinha, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre infoxicação e eu gosto sempre de dar 2 passinhos para trás, então contando um pouquinho das minhas motivações, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, tenho um espírito empreendedor, eu gosto bastante de aprender, sou desbravadora, né? Então, eu brinco que eu sempre vivi o futuro no meu dia a dia. Então, quando a gente está falando de SaaS, eu já estou querendo entender o que vem aí pela frente. Então, eu acho que isso acaba sendo percebido e eu acabo trabalhando muito próxima de inovação, né? Por sorte, realmente foi uma coincidência, eu comecei trabalhando em tecnologia e daqui eu nunca mais saí, nem vou sair, porque é bastante precursor e hoje no centro de tantas mudanças. Eu sou uma otimista em relação à tecnologia e tudo que a gente está vivendo agora nesse contexto, falando-se muito de tokenização, inteligência artificial, etc., eu vibro, eu realmente fico... eu gosto muito e eu acho que a gente vai ter um mundo expandido aí pela frente. Acho que essa talvez resuma bem o que eu sou e quais minhas motivações. Muito bom. Ô, Ju, você começou falando de inteligência artificial, tecnologia, tem um monte de coisa aí envolvido e isso tem tudo a ver com o tema do que a gente vai tratar aqui, que é infotoxicação. Eu tenho até uma certa dislexia, então talvez eu fale nessa palavra, e a sobrecarga de tendências que a gente está vivendo e como que a gente foca naquilo, como que os gestores focam naquilo que realmente gera resultado. Então, você é uma curiosa, uma pesquisadora, e imagino que deva ter passado por esse processo de entender como é que eu foco, como é que eu também não deixo esse caos de tendências, de informação me levar. Então, eu queria entender um pouco como que você chegou até aqui, né? De
olhar agora para os empreendedores, para os gestores de maneira geral e ajudá-los nesse processo de também focarem naquilo que realmente gera resultado para os negócios. Eu vou começar pelo começo. Você falou de infoxicação, né? Infoxication, que não deixa de ser uma brincadeira, né? Você falou de uma certa dislexia aí, mas é bem isso, né? Uma intoxicação pelo excesso de informações. Levanta a mão, quem não se desespera. Hoje em dia, quando acorda e já está bombardeado por todos os lados, né? Além de ter muitos canais, desde o WhatsApp, Instagram, e a gente quer se manter conectado, e veio o belo FOMO, como que a gente começa a curtir um JOMO, né? Que é o Joy of Missing Out. Então, é assim, o que eu sei que eu vou perder, e você falou, e vou fazer as pazes com isso, né? Então, você falou um pouquinho sobre isso. Existe hoje uma sobrecarga mesmo de informações, e eu não estou vendo nenhuma tendência de mudança, muito pelo contrário, né? A gente está vendo isso se expandindo cada vez mais. O mundo, acho que está rápido demais. Tem no Alice no País das Maravilhas, tem o episódio da Rainha Vermelha, não sei se vocês lembram, elas estão correndo numa floresta, as duas juntas, a Alice está morrendo, assim, de canseira, e ela fala assim, mas eu tô correndo e não saio do lugar. Daí a rainha olha para ela e fala, você queria sair do lugar? Então você tem que correr mais rápido, porque o mundo está girando super rápido. E eu acho que isso a gente está vivendo na pele, né? Eu participei agora de um evento de inovação bem bacana, né? Chama South by Southwest em Austin, faz bem fresquinho, eu acabei de chegar, e a gente sofre muito esse FOMO lá, porque fala-se sobre tudo e mais um pouco, e você começa a sofrer do tipo, qual assunto eu sigo? Só uma das palestras que a Amy Webb traz, que é uma futurista, né? Ela tem chama a Future Institute, ela fala bastante de tendência, ela fala de 666 tendências. Não. Então, é assim, como que eu consumo tudo isso? Eu acho que, assim, infoxicação é isso, é essa sobrecarga. E acho que eu estou me alongando um pouquinho, mas... De jeito nenhum. Assim, vocês me perguntaram como que eu treinei. Eu acho que é você conseguir ter essa consciência de que a gente não vai absorver tudo. E não deveria, talvez, nem tentar. Né? É um exercício de você entender de forma bastante intencional aonde você vai colocar a sua energia e o que você vai aprender, eventualmente dependendo do problema que você quer resolver, mas enfim, qual área que você vai se focar. Eu gosto bastante de dar 2 passinhos para trás e pensar o contexto. Nesse próprio evento, e aqui vou terminar a minha resposta, nesse próprio evento, a primeira vez que eu fui, eu comecei a falar, meu Deus, né? Eu vou para essa palestra, eu vou para outra, o que eu faço? Daí eu falei, no primeiro dia foi ótimo, porque eu falei assim, falei comigo mesma, né? Falei, Ju, você não precisa entender metaverso, Web3, você precisa entender o que está por trás dessas mudanças. Então, eu acho que esse exercício é muito válido e a gente pode falar um pouquinho sobre esse contexto. Muito legal. A gente, de alguma forma, tem que saber escanear os assuntos para conseguir saber o que a gente vai aprofundar. Porque, de algum jeito, a gente tem que saber o que está acontecendo, mas não necessariamente a gente tem que aprofundar em todos os temas, né? Eu estava fazendo uma pesquisa até para a gente poder ter uma conversa mais aprofundada, para eu conseguir chegar num nível de conversa aqui. E eu estava vendo na internet que a gente recebe cerca de 7.355 gigas de informação, que é o equivalente a bilhões de livros por dia, no volume de informações que a gente está recebendo o tempo todo. E esse sentimento eu já tive muitas vezes, de fato, de eu estou perdendo alguma coisa, eu estou aqui dentro da operação e eu preciso buscar mais informações. Isso é importante, a gente tem que fazer, obviamente, mas sempre essa sensação. Então, você entra na internet, tem 1 milhão de informações acontecendo o tempo todo, um monte de palestra, um monte de tecnologias novas, e para onde olhar, né? Como filtrar isso? Eu tinha uma pergunta que era, de fato, né, contextualizar o que é o infoxication, mas, Sami, acho que daria para você já... Com certeza. A Ju já trouxe esse contexto, então eu acho que vou puxar aqui do que você está falando, de tudo isso que a gente tem. O que ler, quando ler, aonde que a gente se informa, como que a gente faz esse filtro de algum jeito, Ju? Olha só, até voltando aqui para o tema, falando de contexto, né? Não é à toa que quando a gente fala de inovação,
quando a gente fala de grandes tendências, surgem talvez 2 ou 3 coisas que me marcam mais. Uma, clara e óbvia, desde o ano passado, ou desde poucos meses, é a inteligência artificial. Né? Acho que tem um tanto de tokenização que se fala menos, mas também eu estou muito curiosa a respeito. Acho que esse é um tema que a gente vai viver muita transformação. Acho que o mundo vai se transformar de fato, acredito nisso. Eu fico pensando que mundo meus filhos vão viver, que hoje tem 10 e 12 anos, e acho que vai ser um mundo muito diferente do meu, e acho que vai acontecer nos próximos 5 a 10 anos. Então, esse tem uma frente de avanço tecnológico que é um ciclo longo, que está só começando. Eu acho que vai mudar muita coisa. Mas não é à toa que quando a gente vai para um evento, por exemplo, de inovação ou lê sobre isso, a gente tem lido cada vez mais sobre humanização. E a gente também tem lido muito sobre psicodélicos, que de certa forma é relacionado. Porque quando a gente ouve falar de psicodélicos e você dá double click, a gente está falando muito sobre vulnerabilidade emocional, sobre a necessidade de você conseguir manter a sua integridade emocional. Então, a gente está falando de tratamento para depressão, tratamento para ansiedade, uma doença que começa a ficar... não é mais epidêmica, é endêmica, né? É crônica na humanidade. Então, eu acho que assim, é um contexto que a gente está vivendo de avanço tecnológico, mundo rápido demais e uma crise em cima da outra. Porque a gente também assim, uma série de coincidências muito malucas, né? Crise política, crise de saúde, crise financeira, quase que uma crise social. Então, acho que esse é o contexto. E esse contexto acaba impactando as pessoas que compram da gente, com quem a gente se relaciona, não só socialmente, mas também no mundo dos negócios, né? Então, a gente encontra pessoas mais vulneráveis, com necessidade de pertencer a alguma coisa, com necessidade de troca. A gente encontra um mundo, desde talvez o Covid, a grande revolução, né? Que é um mundo que cresceu, teve uma ampliação de fronteiras gigante. Aqui eu não estou falando só de um mundo híbrido, de trabalho remoto, eu estou falando de um mundo maior, que não tem uma fronteira fixa entre online e o digital. Hoje, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gravação começar, e a gente estava falando que os nossos filhos vivem já nesse mundo, sim, né? O primeiro show é enfim, nos games, live, né? Na live, tudo para eles é muito natural, né? Uma interação quase que com um robô. Eu acho que tem isso, essa mesma geração tem uma expectativa de impacto mais rápido, uma gratificação imediata, né? Hoje a gente não necessariamente quer ir num restaurante, fazer todo o programa. A gente quer ligar para entrega de menos de 10 minutos. Então, isso muda o teu hábito. E também tem um lance de mídia social tá mais presente, as pessoas mais empoderadas, se posicionando individualmente, uma geração de conteúdo gigante, né? Então, esse conteúdo certamente vai impactar a forma como a gente se relaciona com o mercado, né? E como o mercado se relaciona com a gente, a nossa máquina, o nosso go-to-market, a nossa máquina de crescimento tem que evoluir. Sem aí dúvida. Rapidamente, né? E essa informação que vem de vários meios, né? Você não tem... antes, se a gente pensar, sei lá, 20 anos atrás, a gente tinha uma fonte, teoria da comunicação básica, né? O canal e aí o receptor. Hoje a informação vem de todos os lados, é o consumidor devolvendo a informação para a marca também. A gente está num ambiente muito mais complexo do ponto de vista de informação, de tecnologia, de tendências de inovação, então realmente é complicado lidar com todos esses pontos, né? Eu acho que você já respondeu um pouquinho, Ju, mas e com esse excesso de informação? Como que impacta o consumidor ali na frente, né? Eu acho que é bem por aí, né? Pessoas mais vulneráveis, curiosas, preocupadas. Eu vou falar por mim, né? Eu tô com uma sensação, eu falei que eu sou uma otimista em relação à tecnologia. Sabe aquela sensação quando você vai fazer uma coisa pela primeira vez, uma coisa arriscada, ou saltar de paraquedas, que é aquela coisa assim... Que medo e que delícia, né? Eu acho que tá todo mundo meio assim, né? E todo mundo tentando fazer... Tô com eu você. tô também. Então, pelo menos nós três. Aqui tem 100%. É isso. E esse excesso de informação, acho que não é só para o consumidor, também para os gestores, né? E tem um ponto que você falou, você deu o exemplo da Alice, que é muito simbólico, que é isso, o mundo está girando muito rápido, as coisas estão mudando muito, muito rápido,
E a gente precisa, de alguma forma, acompanhar isso com novos processos, com uma melhor gestão, com mais treinamento da nossa equipe, mas, ao mesmo tempo, não dá para perder o foco daquilo que realmente gera resultado. E a minha pergunta é isso: como que a gente continua gerando resultado, receita, sem se perder no meio desse tsunami de tendências e de informação, né? Porque a gente tá todo mundo correndo. A tendência saiu da inteligência. Todo mundo vai para esse caminho. A gente vê um movimento muito forte. Aconteceu com o Google, por exemplo, do desenvolvimento ali do metaverso, Google Glass. De uma hora para outra, eles tiveram que parar o projeto, porque aí entrou a inteligência artificial. Então, mas olha só, esse é um exemplo, né? Eles agora anunciando que vão focar mais em inteligência artificial, não significa que o metaverso não é, talvez foi uma questão de timing. Então, assim, talvez parte desse desespero é uma ansiedade de ser o primeiro a implementar. Perfeito. Eu lembro na época da Microsoft, não era o primeiro, mas quando fazia bem feito. Então, eu acho que para tirar um pouquinho da ansiedade até da nossa conversa, o sucesso acaba ficando no básico, sabe? Eu acho que é 80%. Lógico que tem os inovadores, os diferenciadores, a gente tem que respeitar e tem que ser curioso em relação a todas as tendências, mas eu acho que se você começar pelo básico bem feito, você está já bem à frente da grande maioria, sabe? Então, hoje, falando um pouquinho aqui, tentando responder a tua pergunta, né? As coisas que a gente tem que fazer para evoluir a nossa máquina. Eu vou tentar organizar em alguns pilares aqui. O que a gente não pode deixar de fazer, que já está muito evidente. Se afasta um pouquinho dessa loucura dos termos, dos acrônimos, que isso, né, tende ao infinito, de fato. Eu acho que assim, se a gente está falando que a gente vive uma era digital, a gente está falando que a gente vive uma era de dados, né? Tecnologia está no centro. Então, a primeira coisa é que, se você não começou, você tem que começar a brincar disso. Quando a gente achava que o grande desafio era LGPD, né? Vem o AI e fala, então, né? Acredite na loucura, porque é muito maior do que isso. Se abra ao novo, desenvolva novos skills de lidar com ambiguidade, aprender a viver no caos. Eu acho que tem dados no meio, então você tem que buscar. Eu acho que talvez o insight, de novo, voltando para o básico, qual é o problema que você quer resolver? Eu vejo muita gente, muito empreendedor, com milhares de dashboards que não dizem nada. Perfeito. Então, que problema, você sabe bem disso, né? Que problema eu quero resolver? Mas eu acho que, que informação eu tenho que buscar, onde eu tenho que buscar para resolver esse problema e crescer a partir daí, né? Então, acho que tem um primeiro pilar de dados. A gente falou bastante num contexto de vulnerabilidade, que tem uma certa interdependência sistêmica, né? Então, as pessoas estão mais vulneráveis, mais abertas à troca, querem fazer mais colaboração, querem co-criar, assim, no sentido mais amplo, viver em comunidade, mas aprender com a comunidade é uma troca maior, né? Seja ela online ou offline, mas eu acho que a gente tem ouvido agora falar muito mais de community-led go-to-market, né? Então, como que você faz uma estratégia de ir ao mercado, que a sua comunidade seja a sua base, né, presente e que te ajude nessa empreitada. Acho que esse é um segundo ponto. Tem um terceiro ponto que a gente fala aqui, né, para um ecossistema principalmente de marketing e máquina de receita, né, máquina de crescimento, é marketing como protagonista. Então, hoje, isso tem um monte de pesquisa. O Gartner fala que os consumidores não passam mais de 5% do tempo com os vendedores, né? Então, essa balança dá uma mudadinha. Eu acredito que um marketing protagonista faça muito sentido. Ou seja, o que é marketing? A estratégia a disciplina, que conhece o cliente, consegue influenciar esse cliente, trabalha esse cliente ao longo da jornada. Eu acho que isso começa a ficar cada vez mais evidente, esse engajamento da jornada que o marketing puxa, né? Você tem que... E também não é só storytelling, né? É um story doing. Não adianta nada você falar, olha, eu sou isso, e daí na tua prática de dia a dia você não vive isso, fica rapidamente muito evidente. Tem um quarto ponto, e são 5, tá?
Tem um quarto ponto que a gente fala que é a voz do cliente. Então, a gente ouve falar muito de CS, CX, satisfação de cliente. Aqui eu estou falando especificamente de a voz do cliente. Não é pegar feedback do cliente. É você, de novo, volta, entende? E olha como as coisas se interconectam, né? Qual que é o problema que você quer resolver? Como que eu faço um programa estruturado para a resolução de problema e consigo conectar essa voz do cliente na minha máquina inteira? Então, não existe mais isso de produto, fazer um produto lindo que não é um problema ou não é uma oportunidade para o cliente. Não existe... esse lance de máquina desconectada já está fora de moda, né? Então, como que eu crio mecanismos para entender qual o problema e centro no cliente? Porque, principalmente num modelo de recorrência, que é o último ponto, né? Você precisa estar fazendo uma venda contínua. Então, se você não tem o seu cliente engajado, todo dia você está perdendo uma grande oportunidade e provavelmente perdendo o seu cliente. E o último ponto sendo recorrência, né? De novo, voltando para o comportamento, para o contexto, é uma vida mais por projeto. As pessoas não se comprometem rapidamente, elas querem experimentar, elas têm essa possibilidade de experimentar antes. Então, você pensa... E isso é uma vantagem também para a empresa que vende, né? Sim. Porque você também não... você faz um compromisso ao longo do tempo com o cliente certo. Né? Então, eu acho que essas 5 coisas, e veja, são super estruturantes. Né? E cada empresa vai conseguir adaptar. E aqui você pluga AI, pluga tokenização, depois que esse basicão tiver já pronto. É o básico bem feito, de novo... tendo um bom produto, um bom serviço. E a consistência. Que é uma coisa que a gente bate muito na tecla também, né, Lê? De, tipo, não adianta você fazer... É que nem academia, né? Não adianta você ir um mês só e... Não, tem coisas que você tem que fazer o tempo todo, acompanhar o tempo todo, olhar para dados, olhar para a cultura, olhar para o cliente. Esses pontos são... Não vão mudar no jogo, no final das contas, né? E resolver um problema... Claro, mas é legal que você falou de dados, e aqui a minha próxima pergunta, a gente está falando do tema Infoxication, e aí a Ju comentou, né, principalmente ali para a área de marketing, os CMOs, analistas, hoje a gente vê uma enxurrada de dados, dashboards, eu confesso que a gente vive muito também, muitas vezes um dilema do cliente olhar para muitos dados, mas aí ele não entende, muitas vezes, que dado gerencial é o mais efetivo, operacional. A gente tenta trazer ali um caminho, mas acho que está todo mundo na angústia. Eu preciso ter dados para tomar decisão, mas está ali vendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E não é efetivo, não é veloz, não é rápido. Tudo em todo lugar. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é uma loucura. E aí eu queria puxar esse gancho em relação aos erros, né, que os profissionais hoje vêm cometendo com esse excesso de informações, com a coleta de dados que não, muitas vezes é organizado, muitas vezes não, pela necessidade, enfim, está todo mundo ali buscando uma resposta, uma solução, enfim. E qual que é a sua visão nesse contexto, Ju? Acho que eu dei umas voltas aqui, mas acho que deu para entender. Os principais erros desses profissionais, né, no uso de dados, como que você vê isso? O que você enxerga de desafio dessas operações e você consegue apontar pra gente? Eu acho que você curta. Eu acho que quando você se desconecta do negócio, quando você se desconecta do problema do cliente, sendo repetitiva, né? Quando você se apega à solução. Às vezes você tem um modelo tão bacana e você insiste nele e esquece do problema do cliente. Eu já vi várias áreas de marketing comemorando, e eu brinco que é a métrica melancia, né? Que ela é verde por fora, vermelha sangrando por dentro. Né? Eu já vi várias vezes áreas de marketing comemorando métricas e sem venda. Eu falei, gente, não tem celebração se todo mundo, né, não tiver satisfeito, o cliente e a nossa empresa. Então, acho que não existe mais muito isso de vendedor se preocupar com venda, CS se preocupar com satisfação de cliente. Né? Todo mundo tem que se preocupar com geração de receita e a melhor estratégia é o cliente bem-sucedido. Se o cliente melhora os seus negócios, amplia seus negócios com a sua oferta de valor, ele vai querer voltar sempre.
Com certeza. Tem uma analogia que eu ouvi uma vez em algum podcast. Agora eu não vou conseguir dar o crédito porque a memória aqui não está me ajudando muito, mas que eu achei muito interessante, que fala dos ponteiros do relógio, de um relógio analógico, assim. Que o ponteiro do segundo, para você entender se o seu relógio está funcionando ou não, você dá uma batida de olho nele e você vê que o segundo está se mexendo e você fala, está funcionando. E quando a gente fala sobre dados, e lá na Layer a gente conversa muito desse assunto também, a gente fica sempre pensando qual que é o ponteiro do segundo que eu vejo se a minha estratégia está funcionando. Tem os indicadores-chave, que, sei lá, são as horas mexendo e tal, mas tem um negocinho que eu preciso acompanhar. Dentro do meu planejamento, eu preciso entender se aquela ação está funcionando, se aquela estratégia, se o negócio está progredindo. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse planejamento de dados, o que é essencial. O que você considera como planejar e o que é essencial para o negócio mesmo, para essa visão, tanto de indicadores chaves, mas também para entender se está tudo funcionando. Sim, eu acho que a gente falou bastante sobre problema, né? Sobre realmente saber que problema você está resolvendo, que todo mundo é responsável por receita. Não quero ser repetitiva de novo, né, nesse aspecto. Eu acho que se você vai começar a trabalhar com isso, é importante começar a construir essa competência. É uma competência, né? Hoje tem uma área que se chama RevOps, e são pouquíssimas as empresas que começaram a estruturar. Então, a gente começou vendo muito Sales Ops, depois Marketing Ops, SOps, que é a área responsável por fazer esse super bonder, né? Por fazer essa cola de dados dentro da empresa, para não ficar todo mundo fechadinho em silos. Nossa, nas empresas que eu trabalhei eram assim, RevOps acaba sendo super braço direito de liderança, né? E assume um papel bem protagonista também. Essa competência, que é responsável por processos, sistemas, dados, tecnologia, você começa trazendo um perfil de uma pessoa que você não tem na empresa, né? E agora, já ampliando um pouquinho, se a gente está falando de inteligência artificial, a gente pode até estar falando de trazer outras gerações, né? Talvez gerações mais jovens, que pensem diferente, que acabam sendo... E aqui a gente está falando de uma essência analítica, né? Então, eu acho que construir essa competência talvez seja uma resposta limpa para essa pergunta. Proficiência analítica. Proficiência analítica. Muito bem. Um desafio. Não. Super desafio. Muito bom. Mas agora, pra gente dar uma descontraída, e a pergunta que não quer calar... Essa pergunta é importante. a gente vai fazer a pergunta para todos os nossos convidados, mas, Ju, como que você faz para se manter atualizada, ativa e dar conta de tudo? A gente conhece seus filhos lindos, no meio dessa enxurrada de informações, né? Então, eu acho que o lugar comum é a gente falar que não dá conta de tudo, né? Que é realidade. Porque é tudo, né? Então, acho que ninguém dá conta de tudo, e quem diz que dá é porque está mentindo. Eu erro quando eu tento. E eu tenho essa vulnerabilidade, capota, né? mas não breca. Capoto, mas não breca. Eu até brinquei que agora eu tô falando que se eu não vou correndo, eu vou mancando, mas eu vou. Né? Então, assim, eu não dou conta de tudo. Eu acho que o exercício mais importante é você saber que metas você quer bater, quais são relevantes. Eu passei a fazer uma promessa de ano novo. E essa eu cumpro. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que ninguém dá conta de tudo. Muito bem, a gente está encaminhando para o fim, mas eu sei dessa sua skill de mentora de negócios e tal, então eu queria te fazer uma pergunta que envolve isso. Pensando em founders, o que você recomenda? Quais são as suas principais recomendações para o founder ter mais clareza? Assim, fazer um resumo geral do que a gente falou, o que você recomendaria? Quais são os caminhos para ter um pouco mais de clareza de uso desses dados e gerir a empresa com foco no que é importante em gerar receita? Fazer essas paradas, né? Sair do automático e estudar, né? Estudar, aprender, senão a gente acaba sendo engolido. Se você está gerindo o seu negócio com base em intuição, você está oficialmente perdendo o bonde. Total. Muito bom, excelente. Gente. Anotando já aqui essa... Super! É que eu tô pegando o ritmo ainda. Eu quero muito conseguir começar a fazer minhas anotações, ao mesmo tempo perguntar, responder. Bora! Vou aprender. Até a 20ª temporada eu vou estar Não, já tá, Lê. Não vou mais ficar nem nervosa, né, Ju? Mas agora a gente vai fazer uma rodada rápida.
A ideia é a gente fazer com todos os nossos convidados de uma forma um pouco mais descontraída, porque a gente que está aqui no dia a dia de gestão, operação, liderança, dentro de negócios, de empresas, de agências, a gente gosta também de saber um pouquinho do pessoal. E tem uma coisa que conecta todos nós, que é a carreira. E aí eu vou direcionar aqui as minhas perguntas para isso. Ju, qual que é a habilidade não técnica, comportamental, que você desenvolveu ao longo da sua carreira e que é muito importante para você e que essa é a top 10? É saber o que é importante para mim. Essa é a minha habilidade que eu desenvolvi. Que legal. Que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. É autoconhecimento. Autoconhecimento. Briga aí com lidar com ambiguidade, né? Porque para viver no caos, Perfeito. você tem que... Eu escutei uma frase que eu falei, acredita na loucura, porque a razão não está contando mais nada, né? Uhum. E a gente fala também muito sobre esse momento caótico, né? Que a gente busca uma ordem, mas a gente tá no caos e a gente tem que viver com tudo isso. Tem ordem no caos, né? Com a ordem do caos, Então é o caótico, É fazer as pazes. É isso. É fazer as pazes. Muito bom. Gostei, essa eu vou pegar pra mim. E o que você gostaria de saber quando você estava começando e que te custou aprender e que hoje você fala, putz... Eu acho que vem os dois extremos da minha cabeça, tudo, e vem um outro nada. Eu acho que eu não queria saber nada. Eu curto pra caramba aprender, eu curto a jornada, eu acho que os erros... sabe esse lugar comum onde você aprende com os erros? Você ter parâmetro e até para depois curtir é muito importante. Até porque se tivesse me contado, eu não ia ter a sabedoria de ter entendido, né? Então, foi importante passar por tudo isso e, como a gente falou, fazer as pazes com isso, né? Fala um jogo de videogame, de game que vocês gostam. De game, eu não sou... Ou jogava, ou... Sonic. Crush. Então pensa, ou Pac-Man. Vamos pensar, Mario Bros. Vamos pensar, Pac-Man. Vamos pensar um Pac-Man? Sim. Sem o fantasminha, que você possa jogar o tempo todo. Não tem graça nenhuma. Perfeito. Não tem Verdade. graça nenhuma. Então é por aí. Os desafios fazem parte, fazem a gente crescer. A resposta oficial é nada. Muito bom. Excelente, Ju. Gostei muito. E, bom, mesmo que você não queira mudar nada, se você tivesse um minuto com você mesma do passado, no teu primeiro dia de trabalho, lá na o que Microsoft. você diria? Lá como estagiária, Microsoft. né? Há 5 anos. Há bastante, né? O que eu diria pra mim mesma? Um minutinho com você mesma. Rapidinho, viajando no tempo. Eu acho que eu diria, Ju, vai ficar tudo bem. Não se cobra tanto, né? Não se cobra tanto que isso só te atrapalha. Né? Só curte. Curte a jornada. Curte a jornada. Você tá indo visitar você ou eu do passado? Do meu presente? Talvez todo mundo, né? Que é curioso, ambicioso, né? Sim. Foi bem treinado. Acho que pode-se dizer isso. Sim. Continua se dizendo todo dia, né? Não é que aprendeu. E nesse caminho, eu sei que você trabalhou com muitas pessoas que provavelmente construíram com você e deixaram marcas, ajudaram você também a construir mais a sua personalidade profissional. E qual que foi o pior conselho profissional que você já recebeu? Que não é essa galera que te ajudou a construir. Assim, o pior, que você lembra e fala... O pior conselho, eu acho que o pior foram coisas do tipo que vão contra os meus valores, né? Eu não lembro de um especificamente, mas são coisas que você fala, nossa, mas eu nem cogitaria, né? Essa pessoa não me conhece, assim. Eu acho que foi nessa linha. Ou do tipo, releva, faz de conta que você não viu. Esse a gente acaba recebendo e ainda bem não deixei passar, me orgulho bastante disso. Não deixou passar, muito bom. Muito bem, gente. É uma pena, eu queria ficar aqui mais um pouquinho, mas... Mas a Ju volta, né, Ju? Volta. A gente vai estar mais afiada. A gente vai, na próxima a gente traz a Ju e o Ju.
Aí. Olá. Pronto. Agora a gente já tá fazendo Faz uma coisas em dupla. família, né? Isso. Com os E filhos. as crianças, Traz né? os filhos pra falar de Boa. inteligência artificial, olha só. Essa mesa Os vai danados. ficar pequena aqui. Pronto. É muito bom. Meu Deus, eu vou ter que estudar um mês pra receber essa galera. Família Tubino em peso. Gente, esse episódio tá chegando ao fim. Ju, muito obrigada. Obrigada a vocês. pelo seu tempo, pela troca, pelos insights. Obrigada mesmo. Espero ter colaborado. Com Então tá bom. certeza, a gente Eu- teve... Só um minutinho, Lê, só antes de encerrar, que eu já tava esquecendo. A gente tem um presentinho aqui pra Ju. não é Olha, isso? ao então vivo. passa aqui pra ela, por favor. Eu já Lê. li Offner ali. É, Obrigada. É pra abrir e mostrar o que é ou não? fica à vontade, não é Ó, pra... eu vou só mostrar aqui, ó, layer. Isso, Muito bom, tem umas Ju. coisinhas. Obrigada, gente. Valeu. Muito bom. E eu aproveito para agradecer você, que é o nosso ouvinte, que está aqui acompanhando a gente, ouvinte, espectador. É para eu olhar para cá. Muito obrigada. E que está acompanhando aqui essa nova temporada do Layer Talks. Se você quiser acessar mais conteúdos, nós estaremos em todas as redes sociais, Ju. Você vai para o mundo a partir de agora. E lá no nosso site a gente tem um hub de conteúdo com muito material importante, falando de liderança, marketing, vendas, inovação, gestão. Tem o Hub Data Driven, Hub. datadrivendecision.com.br. Perfeito. Falamos tanto de dados, né? E nas redes sociais a gente tá em todas, né? O Gabriel Tudo. aqui, megalomaníaco. TikTok, YouTube, LinkedIn, Spotify. Ele quer aparecer, eu tô achando. Não, ele vai convida o aparecer. Gabi já já. Ele tá sempre aqui. Mostra na edição a carinha do Gabriel. E é isso, gente. Muito obrigada, Ju. Mais uma vez, muito, muito obrigada. Valeu. E até a Valeu. próxima. Até. Até. Tchau, tchau.